Olá pessoal, tudo bem? Este é o canal Coleção Paralela, eu sou o Rodrigo e este é o Fantástico Mestre do Terror. E a gente vai hoje mais uma vez com mais um videozinho daquele novo quadro do canal, vamos dizer assim, ou simplesmente nova tendência do canal, que é o que eu andei lendo nos últimos tempos, né? São vídeos que vão acontecer bastante por aqui. Porque agora tem um elemento na minha vida que antes eu não tinha, chama-se tempo. Eu passei a ter tempo, eu mudei de ramo, trabalho com outro ramo agora, e agora eu tenho mais tempo para ler e ando lendo muito mais do que eu lia antes. E vou aproveitar isso ao máximo. Eu acho legal ter a oportunidade de poder compartilhar nesse meu canal aquelas coisas que eu andei lendo e que eu achei que por alguma razão, mesmo que mínima, tenha algo que é relevante falar. E por isso a gente vai falar dessa edição aqui. Eu vou puxar aqui para mostrar para vocês. Tá, que é o Homem-Aranha número 44 da Editora Abril. É uma edição de 1987. Há uma razão muito especial pela qual eu quero comentar sobre essa edição. Se fosse ser cronologicamente correto, nem seria ela a primeira edição que eu deveria mostrar. Eu deveria mostrar uma outra edição para vocês. Mas como eu quero me ater à ideia de o que eu andei lendo nos últimos tempos, e foi ela que eu andei lendo, vou usar ela porque ela serve bem também aos propósitos. Mas eu vou começar mostrando as histórias de trás para diante, que eu acho interessante. Então, a última história da revista é a aventura do Quarteto Fantástico, naquela fase maravilhosa do John Byrne. Adoro o John Byrne, eu acho que a maior parte dos leitores gosta muito do cara, e essa fase do quarteto foi excepcional. Textos muito bons, muito bem escritos, com toda aquela capacidade que o cara tinha, mas principalmente uma arte que pra mim é icônica. Eu adoro o coisa que o John Byrne desenhava, cara. O coisa dele eu acho fantástico, uma das melhores fases do personagem nas mãos de algum desenhista. Aqui eles enfrentam um vilão que eu pouquíssimo conheço, o Diablo. O Diablo manda 4 elementais para enfrentar o Quarteto Fantástico, né? Uma criatura do fogo, uma criatura da água, uma criatura, né, do ar e uma criatura da terra, que, se você parar para pensar, parecem muito com o próprio quarteto, que tem essas características de elementais, né? E claro, o vilão não se dá bem, o quarteto consegue superar essa adversidade. Ele usa a estratégia de, por exemplo, ele não manda a criatura da terra enfrentar o coisa, porque seriam muito similares. Ele manda enfrentar a mulher invisível e por aí vai, mas o quarteto supera isso, como sempre, e depois, com a ajuda do Doutor Estranho, ainda localiza o Diablo. Boa história. Não é uma história fantástica, excepcional do John Byrne, mas é uma história que mantém a média dele de ser um escritor maravilhoso. Depois tem uma história do Zabu. É uma história que tem desenhos do Gil Kane, que é um cara que eu não consigo apreciar tanto os trabalhos dele, mas a arte dele fica reconhecível até quando ele está desenhando animais. As histórias do Zabu eu já li outras. Esse tem argumento do Bruce Jones, que elas não me desagradam, mas tampouco me agradam, assim, sabe? É umas histórias que eu acho que não precisavam constar. Depois há a história do Capitão Marvel. O Capitão Marvel saudoso, naquela fase em que eu amava. Eu gostava muito dessa fase do Capitão Marvel, em que ele estava tendo essas aventuras espaciais. Para mim era o que realmente chegava... Era a essência da ficção científica como eu tinha conhecido na literatura, nos livros. Entendeu? Né? Muitas naves espaciais, aventuras no espaço, diversos tipos de alienígena. Eu curtia muito, achava a arte excepcional, acho até hoje a arte muito bem feita, com um colorido. Eu não sei, para mim parece parecia sempre, meio que parece até hoje, que as histórias do Capitão Marvel tinham um colorido todo especial, mas provavelmente coisa de memória afetiva. Mas é o que parecia pra mim, sempre pareceu. Gosto demais da arte e da maneira como essas histórias andam. E também gosto de me surpreender, porque eu me surpreendo toda vez quando eu me dou conta
que o Star Fox, um personagem que anos mais tarde viria entrar nos Vingadores e que quando entrou eu não conhecia nada, achava um personagem esquisito, né, já vivia aparecendo nas aventuras do Capitão Marvel, é uma coisa doida. E aí vem a história da edição, a história do Homem-Aranha, com o argumento do Bill Mantlo e desenhos do Bob Hall, que é a razão de eu fazer esse vídeo. Sabe por quê? Porque essa história, esse arco de histórias, não essa revista exatamente, mas foi dentro desse arco de história, foi no número que veio a seguir, esse é o número 44, então se não me engano foi no número 45 que eu vim a conhecer de fato, que eu entrei no conhecimento de um dos personagens que por alguma razão mais me agradou no universo Marvel em termos de vilões do Homem-Aranha, que eu simplesmente achava legal pra caramba, que é esse cara aqui, o Coruja, que aqui nessa capa icônica aparece sendo pego ali pelo Dr. Octopus e parece até que ele tá sangrando, né? E eu não conhecia o Coruja, eu vinha conhecer no número seguinte a essa edição aqui, o número 45 que eu tive. Eu confesso que eu não lembro se eu tenho ainda, tá? Mas eu tive essa edição, se eu ainda tenho, eu agora não tenho certeza. E eu achei esse personagem muito interessante, cara, desde a primeira vez. Porque eu ficava pensando, qual é que é? Sabe quando você não tem uma explicação real para a razão de você gostar, você só gosta? É o meu caso com o Coruja. Gostei da aparência. Na primeira vez que eu li a respeito dele, eu não podia ter certeza se o Coruja tinha algum superpoder, se ele tinha alguma habilidade. Vim descobrir muitos anos mais tarde que ele tem umas habilidades, uma força ampliada, se não me engano. Aquela capa dele que era cheia de paramentos, de equipamentos que ele usava no combate ao crime, aquelas garras estilo Wolverine que saíam, que ele acoplava nos pulsos assim para poder lutar com os inimigos, né? Ele voava ali e tal. E enfim, o Coruja não tinha exatamente uma gama de poderes muito incríveis. Ele era mais tipo gênio do crime, muito bem equipado. E era o tipo do cara que realmente não poderia fazer frente ao Dr. Octopus, nem ao Homem-Aranha, nem a ninguém mais, na verdade, né? Eu já falei aqui de uma outra aventura na qual ele acaba lidando com o Homem-Aranha, Manto e Adaga, e nessa aventura ele está preso numa espécie de cadeira de rodas, tipo Professor Xavier, só que a cadeira dele funciona a jato. E cada vez que esse cara aparece, eu gosto muito do Coruja, acho um personagem interessante. O personagem não é nem de segunda linha, é de terceira linha, mas eu curto demais. Mas ele é só uma das razões pelas quais eu queria falar da entrevista. Eu queria falar principalmente por causa dessa capa, que fala aqui, a identidade do Aranha em perigo. Isso é muito clickbait, né? Realmente há um acontecimento que envolve a identidade do Homem-Aranha na história. E ele realmente acaba revelando, vou dar spoiler aqui, né? Ele realmente acaba revelando sua identidade. Ele revela, né? Sua identidade não é revelada. Mas, velho, num dos planos mais sem sentidos da vida, eu fiquei pensando assim, meu, tem aquela mulher, a amiga dele, né? Esqueci o nome da pessoa agora. Esqueci o nome dela. Eu não consigo lembrar. Eu acho que é Debbie, né? A Debbie. Ela é apaixonada pelo Peter Parker e ela descobriu o óbvio, que na mente dela ela concluiu o óbvio, que o Peter Parker é o Homem-Aranha. Eu sempre digo, né, é o super-homem no seu disfarce de Clark Kent, né, no seu disfarce, que ele tira o óculos, vira super-homem, põe o óculos, é Clark Kent e ninguém nunca desconfia. Mesma coisa é o Peter Parker e o Homem-Aranha. É o único cara no mundo que só tira foto do Aranha, onde o Aranha tá, ele tá tirando foto e ninguém desconfia que ele é o Homem-Aranha. Não. Aí a nossa amiga Debbie fez o óbvio, ligou 2 mais 2 e ele é o Homem-Aranha. Só que ela não aceita que ele é o Homem-Aranha, porque o Homem-Aranha é muito perigoso e tal, ela mantém um certo nível de dúvidas e tá entrando em paranoia. E aí o psicólogo dela fala pro Peter Parker, olha, que tal você se disfarçar de Homem-Aranha e revelar sua identidade para ela e dizer, olha, você tá certa, eu sou o Homem-Aranha, isso pode curá-la. Gente,
Que plano bosta é esse? E o que é pior, o Peter Parker faz isso mesmo. Ele se veste bota o seu uniforme de Homem-Aranha, vai até ela e revela a sua identidade. Ele revela lá, aqui filha, eu sou... aqui ó, tá revelando a identidade dele. Eu sou o Homem-Aranha. E aí como ela reage, ela não acredita nele. Tá, nossa, isso é idiotice. Como eu era idiota em achar que você era o Homem-Aranha, Peter Parker e tal. E aí ela se cura dos problemas dela, das paranoias dela, e o Peter Parker ainda meio que se livra de uma pessoa que tinha descoberto a identidade secreta dele, porque ela passa a acreditar que ela estava errada. Não, aplausos. É uma das histórias mais sem noção que eu já li. O conserto da vida da mulher seria ele revelar sua identidade secreta para ela ainda não acreditar. Eu achei esse plano muito bosta e eu tinha que falar a respeito. Eu não sei quem mais leu, quem de vocês leu essa aventura, né? O que você aí que leu pensa, se você achou que faz muito sentido. Você como Homem-Aranha faria isso? Arriscaria sua identidade que lhe possibilitava proteger literalmente milhares de pessoas lutando contra o mal para tentar curar uma única pessoa que supôs acertadamente ainda por cima, que descobriu a tua identidade secreta e você ia lá e ia tirar a máscara? É mesmo, eu sou o Homem-Aranha. E isso daí faria com que a pessoa ficasse curada, desistisse daqueles picos de ansiedade, nervosismo, descontrole emocional que estava tendo, porque ela pensaria, nossa, como eu sou idiota, como eu achei que ele podia ser o Homem-Aranha. Você acha que isso faz sentido para você? Você que leu esse material, seja na época ou seja depois, nessas trocentenas de republicações que temos por aí, você achou que isso fez sentido? Isso te agradou? Me fala aí nos comentários, eu vou gostar de saber. E desse vídeo, se você gostou, likezinho pra mim, para o meu querido mestre do terror, que inclusive deve estar comemorando como eu o fato de que eu bati, acho que só uma vez na câmera dessa vez.